Na lição de hoje aprenderemos sobre o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa ser notificado dos vídeos novos e aprenda conosco através do canal EBD em Ação. A lição de hoje é a lição de número 5, datada do dia 31 de outubro, com o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A lição de hoje fala sobre o tema de Cristo e principalmente o Cristo crucificado, que eram os assuntos das cartas paulinas, como também dos ensinos e das mensagens do apóstolo Paulo. A centralidade da pregação de Paulo estava em Cristo, o ministério da pregação sobre a crucificação. Então, aprendemos com Paulo quando ele se dedica a estudar sobre o poder da crucificação e o significado desta para a nossa vida. É Paulo em defesa da crucificação que escreve em 1 Coríntios capítulo 15, defendendo a crucificação e a importância dela. Ele chega a dizer no capítulo 15 que sem a crucificação Jesus Cristo não teria ressuscitado, e sem a ressurreição de Cristo a fé seria vã. E sem a ressurreição de Cristo, todos que morreram em Cristo se perderiam. Sem a ressurreição de Cristo não havia a verdadeira transformação. Isso porque havia uma classe de judeus, como os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Então, à medida que Paulo ia pregando o Evangelho e os cristãos, e até mesmo os judeus e os gentios iam se convertendo ao Evangelho de Cristo, vinham esses saduceus ou outras classes de pessoas, outras classes políticas, classes religiosas, tentando disseminar as heresias e a incredulidade através daqueles que se salvavam pela mensagem de Paulo. Então Paulo faz uma defesa, ele usa da apologia, que é a defesa da fé, para defender as doutrinas, a doutrina da crucificação, a importância da crucificação para a salvação, a regeneração e a santificação. Sem a crucificação, sem a morte de Cristo, ninguém se salvaria. Então a morte de Cristo, como a sua ressurreição, ela é eminente e efetiva na ação contra o pecado, no perdão dos pecados, na justificação daqueles que outrora eram ímpios. Portanto, ele dá essa ênfase na crucificação, que ela nos traz a lavagem da regeneração, provocando nas pessoas uma nova criatura pela atitude e pelos atos de Cristo. Ele escreve aos irmãos de Filipos dizendo: de sorte que haja em vós, filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si, tomou a forma de servo e, achado na forma de servo, humilhou-se até a morte. Aí, como quem ele queria dar uma entonação, uma ênfase no que tipo de morte, ele fala: e morte de cruz. E aí ele diz: para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é através da crucificação e a ressurreição de Jesus que nós vamos glorificar o nome de Jesus. Através da crucificação e ressurreição de Jesus, nós vamos louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Isso é possível através do sacrifício expiatório de Cristo. Enquanto a antiga aliança, os bodes, as cabras, os carneiros, as ovelhas que morriam no altar de holocausto simplesmente cobriam o sangue da pessoa que havia pecado, mas não tirava, não limpava, não remia, não tornava um pecador redimido. Então agora essas eram figuras
daquilo que haveria de vir, que era de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, ele deveria morrer no altar de holocausto, no caso a cruz de Cristo, para que o perdão alcançasse a cada pecador que crê na mensagem do Evangelho e também eles pudessem ser redimidos, regenerados, salvos, santificados, tornando-se uma nova criatura. Então esta é a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo. No segundo ponto do primeiro tópico, Paulo fala: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Por que a palavra da cruz é a loucura da pregação? Porque para os romanos, a pessoa que morria numa cruz era o bandido mais perigoso, de maior periculosidade. Somente morreriam na cruz aqueles que não tinham mais condições de regenerar. Aquelas pessoas que não tinham condições de ser restauradas e devolvidas novamente para a sociedade. Não havia nenhum tratamento psicológico, sociológico, e eles então já estavam condenados à morte. Ou aquele tipo de criminoso que praticou um pecado grave, que era passível da punição da pena da morte. Era um criminoso de fato amaldiçoado. Então a palavra da cruz, ela é loucura, porque falar que a cruz traz a salvação era loucura naqueles dias, principalmente para os romanos e também para os judeus. A morte da cruz era sinônimo de maldição. Por isso que a Bíblia vai trazer essas expressões: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. De fato, Cristo se fez maldição por nós. Ele se tornou maldito, de tal forma que o Pai deixou ele, como ele mesmo exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele estava representando os nossos pecados, estava recebendo sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, como diz Isaías, levou sobre si. Então todos que morriam na cruz era sinônimo de maldição. A cruz era amaldiçoada. A cruz, ela não tem esse significado pejorativo que tem hoje. Ela não tinha esse significado. Então as pessoas da atualidade, a figura da cruz já é o símbolo do cristianismo. A maioria das igrejas, das grandes catedrais, tem uma figura de uma cruz. Até as pessoas hoje que são devotas ou são religiosas, elas carregam um cordão pendurado numa cruz. As pessoas tatuam a cruz, faz o sinal da cruz quando passam diante de uma catedral religiosa, porque hoje a cruz, ela tomou esse sinônimo de algo bom, de algo religioso, algo devocional, algo louvável, símbolo do cristianismo. Mas naquele primeiro século, cruz era sinônimo de maldição. Ninguém vai tatuar na sua mão uma maldição ou algo que representa a própria maldição. A maldição não é algo bom, já está falando maldição, aquilo que é mal, aquilo que prejudica as pessoas, tanto na saúde física quanto na saúde espiritual. Agora a cruz tinha este sinônimo. Portanto, quando Paulo pregava a cruz, aquilo gerava no ouvido das pessoas algo extraordinário, algo que não era louvável, algo que era repreensível. Quando Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas pararam. Quando ele expressou essa frase, quando ele disse essa frase, as pessoas frearam e disseram: opa, ele está amaldiçoado, eu não vou seguir alguém que deve tomar a cruz, eu não vou seguir tomar a minha cruz, eu não sou amaldiçoado. E então reprovavam essas atitudes porque não entendia de fato o significado de Cristo morrer na cruz. Mas Paulo, ele vai explicar os sinônimos dessas palavras, vai explicar o significado da morte de cruz, vai exaltar a morte de Cristo na cruz do Calvário, para demonstrar que de fato ele tornou a maldição em bênção. A maldição da morte que nos deu vida, a maldição que outrora perturbava as pessoas, trouxe paz para aqueles que aceitam a cruz de Cristo. Por isso hoje nós tomamos a nossa cruz, seguimos a Jesus, e a cruz, ela é símbolo hoje, por mais que antigamente era símbolo da maldição, torna símbolo do cristianismo, símbolo da devoção espiritual. Então hoje nós não adoramos e nem veneramos a cruz, mas é através da cruz de Cristo, da morte dele, isso sim, que nos traz a felicidade, a redenção,
revelação, a salvação, a compreensão, principalmente daquelas coisas espirituais que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Mas agora, através da morte de Cristo, nosso entendimento ele é destampado, é aberto, como disse o salmista: desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. E agora, através dessa venda retirada dos nossos olhos, nós compreendemos de fato o que é o significado da cruz e sabemos o significado, a solução, a resolução que é a ressurreição de Cristo. O terceiro ponto do primeiro tópico fala sobre o significado da cruz para os judeus e para os gregos. Para os judeus nós falamos: maldito todo aquele que for crucificado no madeiro. Os romanos executavam bandidos de alta periculosidade sem condição de recuperação social, executavam na cruz do Calvário. Agora, os gregos buscavam fundamentos para uma religião, eles buscavam a sabedoria, buscavam o entendimento. Os gregos já versavam sobre o espírito, a imortalidade da alma em Platão, e eles já falavam de coisas espirituais. Todavia, não entendiam de fato o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, eles não davam importância para a exposição de Paulo sobre a ressurreição e principalmente sobre a cruz, que para eles não tinham importância, não tinham significado. Qual a filosofia da cruz? Qual a filosofia da ressurreição? Mas Paulo vai falar que Jesus ele não se manifesta em sabedoria humana, em entendimento humano, mas sabedoria de Deus. E para entender as coisas de Deus, que para os homens elas parecem loucuras, mas ele vai dizer em outra passagem que a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, enquanto os homens estavam arrotando em sua sabedoria filosófica, a loucura que eles acreditavam ser loucura, falar da cruz, a loucura de Deus, era muito mais sábia do que a sabedoria humana. Então, para Paulo, era preferível ficar com aquilo que parecia loucura, mas que de fato era a sabedoria máxima da parte divina, que provoca o entendimento e através disso a transformação. Aliás, a própria vida de Paulo era exemplo de transformação, de Saulo de Tarso, do perseguidor, daquele que amedrontava agora para perseguido, para pessoa de fato devocionada a Deus, pessoa de fato devotada a Deus e praticava a sua religiosidade a partir da fé cristã. Então a transformação de Paulo era um exemplo de que a cruz de Cristo provoca essa transformação na vida daqueles que aceitam a mensagem da cruz. O segundo tópico fala da expressão-chave na doutrina paulina. Qual que é a expressão-chave? Evangelho de Cristo. Então a palavra evangelho, ela aparece no Novo Testamento mais de 70 vezes. E nas cartas paulinas, mais de 50 vezes ele vai citar a palavra evangelho. Evangelho, ele vai citar a palavra evangelho. E evangelho, ou no grego evangelho, que significa boas novas, notícias alvissareiras, notícias que chocam, notícias boas, notícias que trazem alegria. Então, quando a gente olha na estampa de uma revista, de um jornal, os editores vão colocar aquelas letras garrafais, demonstrando curiosidade para o que ler, o jornal, a revista ou o livro. O título deve chamar a atenção, deve ser algo que prenda a atenção. E então, evangelho é isso, é algo que chama atenção para aquilo que é bom, coisa boa. Então, e aquilo que choca, notícias que de fato as pessoas não são notícias comuns para as pessoas. Por exemplo, quando o profeta disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso era uma notícia que chocava, mas era uma notícia boa. E venderia se tivesse alguém fazendo revistas, livros ou noticiários sobre uma virgem que engravidou. Como que a virgem pode engravidar, principalmente naqueles dias? Hoje até é possível, mas naqueles dias. E depois a notícia do nascimento de Jesus. Somente o nascimento de Jesus, os anjos tocaram, o céu se abriu, os anjos tocaram e cantavam e diziam: glória a Deus nas alturas, por na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, e será de alegria para todos os povos. Tanto a vida de Jesus seria de alegria, quanto a notícia, o evangelho, seria coisas boas e de alegria para todos os povos. A vida de Jesus
foi relatada de alegria, porque ele ia transformando a vida das pessoas, iam curando, multiplicando, abençoando, ensinando, consolando. Todo o ministério de Jesus dá notícias boas para a sociedade, porque isso já dizia Lucas, que o Espírito do Senhor é sobre ele, que ungiu-o para que levasse boas novas aos cativos, liberdade aos presos, né? E transformasse os pobres e abençoasse as pessoas. Então a vida de Jesus é uma notícia boa. Então é evangelho. E a morte de Jesus, Paulo está dizendo agora também que foi uma coisa boa. Mas como pode ser a morte de alguém algo bom? Ela é bom porque ele ressuscitou. E pelo fato dele ressuscitar, nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Pelo fato dele morrer e sepultar os nossos pecados, como Paulo diz em Colossenses 1,14, que ele arrancou do meio de nós as cédulas que era contra nós, isto é, a promissória que estava no meio de nós, no meio da nossa alma, a promissória que condenava os nossos atos, as atitudes pecaminosas. Ele arrancou toda essa culpa. Promissória era uma dívida, você compraria naquela época e ficava numa promissória, numa nota, e as pessoas então voltavam no final do mês e pagavam a dívida. Então nós tínhamos uma promissória, uma nota, uma cédula que estava no meio de nós, demonstrando a nossa dívida para com o nosso Criador, porque pecamos, porque erramos, porque distanciamos dele. Então tínhamos uma dívida. E Jesus arrancou do meio de nós e cravou ela na cruz. Então agora nós não temos mais dívida, não devemos mais a Deus, nós somos inocentes, somos justos por causa da cruz. E Paulo está dizendo que esta é uma notícia boa. A cruz de Cristo nos proporciona inocência, justificação. E ele ressuscita agora, deixando na cruz os nossos pecados. Tomou sobre si, crucificou, e nem ele nem nós temos agora a culpa do pecado. Mas agora a limpeza do pecado, o perdão dos pecados. E aí o texto vai dizer, dos teus pecados não me lembrarei mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, no segundo ponto do segundo tópico, Paulo vai pregar Cristo e Cristo crucificado, porque para isso ele veio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para morrer. Essa era a atitude. Ele, como humano, tomou a cruz, se fez maldição por nós, pagou os nossos pecados, nos tornou justo, inocente e perdoados. E Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? E qual o meio que ele nos justifica? Pelo seu sangue derramado na cruz. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos lavou pela lavagem da regeneração, nos tornando santos, justificados por meio da graça que foi derramado em nosso coração. E o terceiro ponto do segundo tópico, Paulo fala sobre Cristo ressurreto, quer dizer, a ressurreição de Cristo, ela proporciona a ressurreição dos que morreram em Cristo fisicamente e a ressurreição dos que estavam mortos em Cristo espiritualmente. Porque todos nós estávamos mortos, como diz Paulo aos Romanos, em ofensas e pecados. Então não tínhamos vida espiritual, porque para compreender a vontade de Deus, o homem tem que ser uma pessoa espiritual. Paulo diz isso, que os homens naturais, os homens carnais não compreendem as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então é preciso ter uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual? O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. É o Espírito de Deus falando ao nosso espírito, à nossa razão, ao nosso intelecto, à nossa vontade, à nossa inteligência, provocando a nossa fé, despertando a nossa adoração, o nosso entendimento e o nosso louvor. Então isso é vida espiritual. As pessoas que não têm vida espiritual estão mortos em ofensas e pecados, destituídos da glória de Deus, não conseguem receber o Espírito de Deus, não têm os dons, não têm os frutos, não têm a vida espiritual, não compreende a Bíblia e não têm a comunhão com o seu Deus. Mas aqueles que recebem Cristo ressurreto e aceitam ele, a sua vida espiritual é ressuscitada, é ligada. A religião, ela significa isso, religar o homem novamente com Deus, porque o homem está distanciado. E só através da crucificação e da ressurreição de Cristo, o homem é religado com o seu Deus para ter essa vida espiritual e vida com abundância. O terceiro tópico fala dos efeitos da mensagem da cruz. Quando pregamos a mensagem da cruz,
quando falamos do sacrifício expiatório de Jesus, quando falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que perdoou os nossos pecados, essa mensagem tem um efeito. Qual que é o efeito? Primeiro, uma vida no poder de Deus. O Evangelho, ele é poder. O que é o Evangelho? A mensagem, as boas novas, falando de Jesus, é poder. Qual que é o poder que esse Evangelho provoca na vida das pessoas? Primeiro, o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito de Deus. Depois, o poder de fazer eles crerem na mensagem. E quando nós cremos, é despertado a fé salvífica, a fé que salva. E quando é despertado em nós a fé que salva, entra em vigor o sangue de Jesus, nos purificando de todo pecado e nos tornando justo através da sua morte na cruz. Então o Evangelho é poder de Deus, uma vida no poder de Deus, como disse o escritor da revista, falar também do poder da libertação do mal, o poder de Deus sobre os demônios, a expulsão dos demônios através do poder de Deus, a cura das enfermidades através do poder de Deus. Então a mensagem do Evangelho, ela traz esse poder, a mensagem de milagres, a mensagem de cura, a mensagem de libertação, a mensagem do reino de Deus. Não são mensagens filosóficas, não são sabedorias humanas, são a mensagem da cruz. E a Bíblia, ela tem esse poder de penetrar na alma, como disse o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração e penetra entre as juntas e medulas. Então a palavra de Deus vai limpar a mente humana, ela penetra na alma, nos sentimentos, tira a mágoa, purifica o passado, esquece o passado, provoca o perdão através do amor de Deus e faz uma transformação na vida daqueles que querem ser fiéis ao seu Deus. E o segundo ponto é que os efeitos da mensagem da cruz, ela traz uma vida de humildade. Uma vida de humildade porque Jesus era humilde. O que provoca a arrogância, o orgulho, a soberba, os olhos altivos, são de fato os efeitos e os atos que entraram na vida do diabo. Quando nós olhamos para alguém orgulhoso, isso mostra a ação do inimigo na vida da pessoa. Alguém soberbo lembra a atitude pecaminosa do diabo. Olhos altivos de menosprezo para os menores, se achar melhor em detrimento de outras pessoas, isso aí provoca de fato uma ação que nasce com o diabo. Isso no interior dele se encheu isso de violência e ele pecou devido ao orgulho, devido à soberba, devido a essas práticas que nasceram nele. Por isso que o nome do diabo hoje é maligno. É a atitude do diabo de fazer somente aquilo que é mal. Não há nele coisas boas e nem consegue praticar o que é bom. Por mais que o prato seja recheado, pareça algo bonito, algo saudável, por trás ou por baixo está a malignidade. Já o atributo divino de Deus é benigno. Ou a benignidade de Deus é a capacidade dele fazer somente aquilo que é bom. Deus só faz o que é bom, tudo que ele criou é bom. Mais de 7 vezes nós vemos a expressão e tudo que Deus fez é bom, a criatura é boa. E as filosofias mundanas excluem Deus dos seus estudos e aparece o narcisismo, o hedonismo. E de fato as pessoas então não se tornam pessoas humildes, mas pessoas que às vezes vão estar arrogantes diante do seu conhecimento filosófico, diante das suas obras, diante da sua riqueza. E isso é o contrário do que a Bíblia admoesta, que sejamos pessoas humildes. A humildade precede a honra. Todas as pessoas que são humildes, elas despertam e são honradas por Deus, porque isso lembra a atitude de Jesus, que não nasceu num berço de ouro, mas veio de um lar simples, andou em um jumentinho e com pessoas simples. Ele deu atenção a todas as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas desprezadas. O verdadeiro evangelho atende à necessidade do que precisa, das pessoas necessitadas. Necessitada não só nas condições financeiras,
Porque às vezes a pessoa pode ser abastada financeiramente, mas necessitada espiritualmente. Rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. E essas pessoas precisam do favor divino, precisam da ação divina, precisam ter a paz de espírito, precisam ter a alegria no espírito. E através da humildade, do evangelho, da ação, do exemplo de Jesus, porque Jesus deu exemplo aos discípulos. Em São João 13, chamado lava-pés, ele lavando os pés do discípulo, dando exemplo de humildade, exemplo de serviço, que os discípulos deveriam servir a igreja. O serviço deles era atender as pessoas para que as pessoas se sentissem melhores. Isso era uma atitude de humildade. E não que eles estivessem diante da igreja com arrogância simplesmente para ter uma vida boa e deixar as pessoas perecerem ou extorquir a sua igreja. Então Jesus dá exemplo que eles precisavam atender às necessidades dos pobres, atender à necessidade das pessoas carentes, do rico que é pobre espiritualmente e atender a todos. Deus não faz preferência por uma classe de pessoas, ele faz preferência pelo homem, seja o homem rico ou pobre, feio ou não, de influência ou não. Ele faz essa preferência porque o homem tem uma alma, tem um espírito e precisa essa alma e esse espírito ser salvo. Então, a partir desta humildade que ele veio, que ele demonstrou em todo o seu ministério, humildade de todas as formas, atendendo todas as pessoas e dando exemplo de humildade, é que o evangelho de Deus, né, os efeitos da mensagem da cruz, como diz Paulo, provoca essa humildade nas pessoas que seguem a Jesus e ouvem a sua palavra. E o terceiro ponto do terceiro tópico, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a cruz de Cristo revelar para nós quem somos. A cruz revela quem somos. Nós somos o quê? Somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. O ser humano foi feito com esse dispositivo da parte imaterial, que é a parte espiritual, que liga com aquilo que é espiritual, que é Deus. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós dependemos de Deus. Do que dependemos? Dependemos até do ar para respirar. Se Deus tirar o oxigênio do planeta 5, 10 minutos, quase todos nós morreremos. Então nós somos dependentes de Deus. A mensagem, os efeitos da mensagem da cruz, ela diz que nós vivemos uma vida de dependência do Espírito. Nós dependemos do Espírito Santo para orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar, mas o Espírito vai lá e transforma essa oração em uma petição, em um clamor, e Deus atende a oração dos seus. Nós dependemos do Espírito de Deus para entendermos a verdade da Bíblia. A Bíblia é o único livro em que lemos que o autor está presente. O autor da Bíblia é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus impulsionou, inspirou os escritores. Então ele, como autor, inspirou aqueles que escreviam as Sagradas Escrituras. Então, para entendermos a Bíblia, nós precisamos do Espírito, somos dependentes do Espírito para entender melhor. Para adorar a Deus, nós precisamos do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós adoramos no nosso espírito e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus, o que Deus está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. A dependência do Espírito, a mensagem da cruz, do Cristo ressurreto, ela provoca essa dependência. Nós dependemos da salvação, dependemos da justificação, dependemos das promessas divinas, dependemos do arrebatamento, dependemos da graça de Deus, dependemos do amor, do favor. E se Cristo ele vier arrebatar a sua igreja, nós precisamos dele para ser arrebatado, precisamos dele para morar num lugar diferente que é o céu. Então a mensagem da cruz provoca tudo isso em nossa vida, tornando-nos dependentes do Espírito, como diz a própria lição. O Espírito nos faz agir, nos faz ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito de Deus.
Então, quando o Senhor Jesus encontrou o discípulo, o texto fala que soprou sobre ele o Espírito. Recebeis o Espírito, e soprou sobre ele. Depois disso, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Espírito de Deus pousou sobre cada um deles e começaram a falar noutra língua. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse para o seu discípulo: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então nós precisamos do Consolador para nos consolar nas horas de agrúrias da vida, nas adversidades da vida. Ele é quem nos consola. Por isso que é chamado de outro Consolador. Precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então a dependência do Espírito de Deus, até para levar a sua igreja para o céu no arrebatamento, nós dependemos do Espírito. Tudo nós dependemos. Então vamos buscar a ação do Espírito de Deus em nossa vida, buscar desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida, para ter uma vida abençoada e uma vida espiritual equilibrada. Vamos buscar os dons do Espírito, para que através do Espírito de Deus possamos praticar as obras de Deus no reino de Deus da forma que o Espírito Santo deseja. E a alegria do Espírito está em nossa vida, o favor do Espírito, a presença do Espírito consolando, tirando a tristeza, dando esperança, abençoando cada um pelo seu amor, é através da dependência do Espírito de Deus. Concluindo, a mensagem da cruz era aquilo que Paulo pregava, que está revelada no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, e a mensagem da cruz que pregamos, porque Cristo ressurreto é a nossa esperança, é poder de transformação, poder de esperança para o mundo, poder de salvação, de transformação, de cura, de libertação e de vida espiritual. Então vamos continuar pregando a mensagem da cruz, para que cada dia mais possamos ter a convicção e trazer outras pessoas para as benevolências através do sacrifício expiatório de Cristo. Outras pessoas precisam também receber o favor divino. Portanto, professor e professora, que Deus continue abençoando a sua aula neste dia e que você tenha uma boa aula através do Espírito Santo de Deus na sua vida.